Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com um convidado ilustre, senhor Mr. Wiz, Carlos Wizzer Martins, mas vem fazendo um trabalho excepcional com jovens e adolescentes. Vocês vão entender o porquê Mr. Wiz, tá? Quando você veio para Campinas? Eu me formei, eu tinha 30 anos de idade. Me formei nos Estados Unidos, na Universidade de Brigham Young, e de lá eu vim para Campinas. Isso aí tem tempo. Já está fazendo mais de 35 anos. Já veio para cá? Vim diretamente para cá porque fui contratado por uma multinacional que tinha sede aqui na região. Que legal. Não era essa casa ainda? Não era essa casa, eu fui morar numa casa alugada, fiquei naquela casa por um ano. Mais tarde eu comprei a minha primeira casa aqui na cidade. Posteriormente passei para uma terceira casa e hoje estou nessa casa que estou aqui há mais de 20 anos. Que legal. Olha a vista que o Carlos tem aqui da casa dele em Campinas. E aqui mora toda a sua família, você, sua esposa. Então aqui eu criei meus filhos. Que legal. Acontece que o tempo passa, os filhos crescem, vão embora, só fica o pai e a mãe. Mas essa piscina os filhos ainda vêm brincar um pouco com você. Não somente os filhos, como os netos. Só que legal. Muito bom. Vamos entrar para falar um pouquinho do Carlos, entender um pouco mais dele. Vamos lá, gente. Carlão, senhor Carlos Wizzer Martins, a gente vai fazer algumas perguntas para você, te conhecer um pouco mais. Eu já te conheço há 3 anos, pouco mais de 3 anos, e eu falo que eu tenho a grata oportunidade de, sempre que você pode me convidar para algum local, de prestigiar. Eu comentei um outro dia, como você age, como você cuida das coisas, como você tem cuidado com tudo e com todos, e acho que é uma oportunidade de todos poderem te conhecer um pouco mais. Então a gente queria te escutar, meu queridíssimo amigo Carlos Wizzer. Em primeiro lugar, agradeço a você e toda a sua equipe de profissionais que abriu esse espaço para a gente compartilhar experiências, compartilhar modos de pensar, de agir, especialmente de se importar com as pessoas. Você falou muito bem, eu tenho sempre um olhar humano, uma vez que eu acredito que ninguém é uma ilha. As pessoas vivem em comunidade. E quanto mais você compreende isso e ao mesmo tempo entende a importância de você estar vivendo em comunidade, você é que se fortalece. Que legal. Estamos aqui também com Dona Thaís, que vai nos acompanhar aqui na entrevista. É uma honra conversar com você, um dos maiores empreendedores do Brasil. Eu estava conversando agora há pouco com o Marcos, né? Quanta gente na vida passa por momentos tão difíceis, né? Porque o que a gente conta não é o que de fato aconteceu. Os bastidores é muito mais do que além do que a gente conta. E a gente estava comentando no carro o quanto que você deve ter persistido na sua vida, né? Momentos decisivos que você passou, e por você ter insistido, por você não ter desistido, quantas pessoas também alcançaram os seus sonhos, né? Puderam ser impactadas. Então, é um prazer estar com você aqui hoje, com o Marcos, toda a equipe, para a gente contar um pouquinho dessas histórias. Seja bem-vindo. Esse Carlos hoje, na lista da Forbes, com vários negócios, mais uma inspiração agora, que são as escolas de Mr. Wiz. É um cara conhecido no Brasil, começou algum dia e persistiu bastante para poder chegar até aqui. Fala um pouquinho desse Carlos, antes do sucesso, antes de todos saberem quem é Carlos Wizzer. Em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar com todos, sendo que estamos aqui na intimidade, estamos aqui num espaço reservado, que eu jamais pensava que eu estaria à frente de um projeto de educação em larga escala. Mesmo porque quando eu era um aluno, quando eu ia para o colégio, não conta para ninguém, eu era um péssimo aluno, as minhas notas eram terríveis. Sabe aquele aluno perdido que não se encontra em sala de aula, o professor explica, ele não entende, tem tarefa de casa, ele não sabe qual que é, dia da prova é um desastre? Esse era eu. Então, às vezes, você pai, você mãe, que tem um filho que está meio perdido, desorientado, talvez você tenha um pequeno wizard dentro de casa. Tudo que você precisa é acreditar no garoto, na menina, dar o apoio necessário, ou seja, ter uma paciência que vai além da condição normal. Então, quando foi que eu me descobri como profissional e, ao mesmo tempo, como empreendedor, um educador e empreendedor? Tem mais um fato que eu acho que é relevante citar, que quando eu fui estudar nos Estados Unidos, depois do primeiro semestre eu desisti.
novamente me senti frustrado, desqualificado, despreparado. Eu pensei, educação não é para mim, eu vou embora. Graças ao apoio da minha esposa Vânia, ela disse, negativo, Carlos, você veio aqui para se formar, e enquanto não se formar, nós não vamos voltar. Então, se eu estou aqui hoje falando com vocês sobre sucesso, liderança, conquista, realização, em primeiro lugar agradeço a Deus, em segundo lugar eu agradeço a Vaninha. Se não fosse por ela, não sei onde eu estaria agora. Muito bom. E esse apoio, você está casado desde? Estou casado há 45 anos. 45 anos. Que legal. Então a Vânia acompanhou toda essa trajetória. Certamente. Quando eu casei com Vânia, eu ganhava um salário mínimo por mês. Nem todo mundo sabe, mas a minha lua de mel foi numa Kombi. Não sei quantas pessoas passaram a lua de mel numa Kombi, mas o Wizard passou. Que legal. Então, olha que interessante, hein? Um menino desacreditado na escola, que encontra o amor da sua vida antes do sucesso, e estamos aqui falando com um dos homens mais conhecidos do país. Então, olha como é importante a gente buscar essa compreensão, que eu posso dizer que é espiritual, de você entender na Vânia e a Vânia entender em você, algo diferente de falar, vale a pena a gente seguir? Esse é um aspecto interessante, Marcos. Quando eu estava me aproximando do casamento, eu resolvi cancelar o casamento. Eu disse, meu amor, eu não estou preparado para tirar você do conforto da tua casa. Eu gostaria de te dar mais tudo aquilo que uma mulher deseja ter em casa. Então me dá 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu vou trabalhar, me empenhar para te dar mais conforto. E daí ela falou uma coisa que tocou meu coração, Marcos. Ela disse, Carlos, não estou casando com o teu dinheiro, estou casando com você. Então até hoje me emociono, porque eu tenho certeza que aquela união foi 100% baseada na confiança mútua, no respeito, na fé, no amor mútuo, e não tinha nenhum interesse de ordem material ou de outra natureza. Isso tudo antes dos 30 anos de idade? Eu casei, tinha 22 anos. 22 anos. Você conta em alguns lugares essa sua ida para os Estados Unidos, e você já estava com a Vânia? Eu fui em 2 momentos para a América. Eu tinha 17 anos, queria muito ir para a América, então eu cheguei em Nova York com $100 no bolso. E depois, casado, mais tarde, daí eu chego com a Vânia para fazer a faculdade. Isso com quantos anos? Tinha 26. 26 anos de idade. Então você já tinha encontrado o amor da sua vida aos 26 anos de idade, mas ainda não era um educador e um empreendedor. Não. Na verdade, o meu sonho, Marcos, naquela época, era me formar, conseguir um belo emprego, subir a escalada corporativa, trabalhar alguns anos numa empresa, depois ser transferido para uma outra. É isso que eu pensava. Que legal. E aonde esse Carlos, que buscava um cargo executivo, buscava suprir os desejos da sua esposa, até por amá-la, aonde que o Carlos tem essa virada, tem essa inflexão, como a gente fala, de olhar e falar, eu sou um empreendedor, ou isso foi acontecendo aos poucos? Como que você se viu um empreendedor? Então, onde foi esse ponto de inflexão que você falou, eu vou para outro lado? Então, olha só, com 30 anos de idade, eu tinha me formado nos Estados Unidos, tinha trabalhado 1 ano no estado de Ohio, contratado por uma belíssima empresa, com bom salário, benefícios, moradia, todos os planos que você pode imaginar de pacote de benefícios. Fui transferido com mudança para o Brasil, com tudo que se pode imaginar de privilégio. O que eu não esperava aconteceu. Depois de alguns meses que eu estava de volta no Brasil, com 30 anos de idade, eu fui demitido. Então eu fiquei pensando, nossa, e agora o que vai ser da vida? Eu queria fazer uma carreira como executivo. Agora com 30 anos, logo no primeiro emprego, sou demitido. Então às vezes eu penso, né, a empresa demitiu o Carlos Wizard. Tem isso, é verdade. Mas na minha frase, na minha coleção de frases tem uma que para mim é um lema de vida. Às vezes, a melhor coisa que pode acontecer na vida do indivíduo é ser demitido. Porque daí ele começa a pensar naquilo que ele nunca pensou. E naquele momento, Marcos, eu tinha 2 opções. Ou eu ia mandar currículos, Sim. tentar uma outra vaga, ou eu ia empreender. Algo me dizia que eu deveria empreender, mas não sabia por onde começar, com quem falar, aonde e ter informações. Mas eu tinha uma confiança, que Deus podia me indicar o caminho. E naquele momento de introspecção, fui buscar a inspiração divina. E enquanto estava nesse momento, a inspiração veio. Carlos, você vai dar aulinhas de inglês, vai abrir uma escola e depois uma rede de escolas.
disse, mas senhor, o senhor tem um senso de humor muito bom, né? Eu estou desempregado, não tenho dinheiro, não tenho equipe, estrutura, apoio, não tenho nada. Daí veio uma passagem da Bíblia na minha cabeça. Mateus 7,7. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abris. Vou usar. Amém. Então, a partir daquele momento, eu sabia que se eu quisesse ter uma vida de realização, eu tinha que seguir exatamente aquela questão que estava ali. Pedir, buscar e bater. Dia 19 de setembro agora você fez 67 anos. Então a gente está falando de 1987. É isso? Exatamente. 1987, o ano que eu nasci. Eu sou de 1987. E nessa época que você decide empreender, que a gente já vai entender um pouco mais sobre essa fase, você já tinha filhos? Eu tinha gêmeos e minha esposa estava grávida da nossa primeira filha, que nasceu em 87, chamada Thaís. Olha que legal! E olha que interessante, né? Porque hoje nós vivemos, todos querem empreender, acham que é fácil empreender. E eu que comecei a empreender numa época que a palavra não existia, você então nem se fala. Eu acho que essa palavra nem existia, empreender. Eu sou do offline. Exatamente. Então olha que forte isso, porque em 1987, um homem já com conhecimento da América, já com inglês fluente, com a cabeça de ter um cargo executivo, com 2 filhos e a esposa grávida, decide empreender porque sentiu, porque entendeu através de uma inspiração divina que deveria mudar as rotas do seu destino. Que interessante. Sim, tem que lembrar também que naquela época o presidente desse país se chamava José Sarney. A inflação era na casa de 50%, 60%, 70% ao mês. Desemprego em alta. Qualquer pessoa que pensasse em abrir um negócio naquela circunstância podia dizer que era um doido, um maluco. Então eu fui um desses doidos malucos. Mas nesses 30 anos de idade, em 1987, você começa a dar aula de inglês, é isso? Perfeitamente. Na minha casa, para 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos. Uma turma, 2 turmas, 3 turmas. Foi assim que começou. E a ideia do nome Wizard veio nessa época também. Então eu tinha morado por muitos anos na América. E no folclórico americano existe a história The Wizard of Oz. Conta a história de uma garotinha chamada Dorothy e ela tinha 3 amigos, um leão, um espantalho e um homem de lata. O leão dizia que era muito medroso. O homem de lata dizia que não tinha emoções. E o espantalho dizia que não tinha inteligência. Daí eles se propuseram em falar com o Wizard, que era o grande mágico. E quando chegaram lá, o que eles ouviram? O mágico disse, leão, você é o animal mais corajoso da floresta. Você tem que explorar o seu íntimo. Homem de lata, você tem um coração gigante. Você tem que explorar o seu íntimo. E espantalho, você tem um cérebro brilhante, mas você tem que explorar o seu íntimo. Então, cada um assumiu aquela palavra como lema de vida e, consequentemente, conta a história que todos venceram. Então, acho que cada um, de certa forma, passa por esse momento de superação também. A princípio, tal e qual o leão, duvidava da sua própria coragem. Sim. Mas depois de ser instruído, orientado, motivado pelo Mr. Wizard, ele teve assim a consciência de quem era. Diferente de hoje, que todo mundo já vai abrir um CNPJ e tomar decisões de empresa, você começa com alguns alunos e quando você percebe que isso ia virar um negócio, que isso precisava ter uma forma um pouco diferente do que você estar dando aula para pessoas que compreendiam que você era um bom já educador nessa época. Bom, vamos lá. Eu costumo dizer que eu fui a maior startup que o Brasil já teve, porque eu literalmente comecei do zero na minha casa, dando aula na mesa da cozinha. Mas eu pensava grande naquela época. Eu pensei, eu sou professor, tenho cabeça de professor, pensamento de professor. Quanto que o professor ganha nesse Brasil? R$1.000. Então, se eu projetar uma renda 10 vezes mais, eu vou ser o professor mais feliz do Brasil. Então, eu estipulei como objetivo financeiro que eu ia ter uma renda de R$10.000. Passado algum tempo, estava dando aula de manhã, de tarde e de noite. De segunda a sábado, eu estava ganhando R$10.000. Só que aí surgiu um problema. O que vai acontecer se Mr. Wizard adoecer? Se ele ficar acamado?
se ele não puder dar aulas, se ele pegar a esposa e os filhos forem viajar, quanto que vai ser a renda? Zero. Então, naquele momento, veio a inspiração, você tem que multiplicar a sua capacidade empreendedora, trazer novos professores, de alguma forma treiná-los, licenciar o seu método, a sua marca, acompanhá-los de forma que eles vão ter os próprios alunos, vão expandir o negócio e você vai ser beneficiado com esse modelo. Então foi ali que surgiram os primeiros franqueados da Wizard. Tem o franchising, ele nasce em 87 também, né? Coincidentemente. Nasce nessa mesma época. Então, o franchising estava engatinhando no Brasil, ainda se formatando, entendendo. Eu me considero um dos fundadores do franchising brasileiro. É, isso que eu ia comentar, porque o mercado fala muito sobre isso, de você ser um dos fundadores do franchising brasileiro. E se a gente sair de 87, quando você começa as aulas e daqui a pouco começa a virar um negócio e replicar isso para outros professores, da onde vem a ideia de você começar transferir isso para sócios franqueados, para pessoas que vão conseguir replicar para terceiros? Tem um aspecto particular, Marcos, que eu vou compartilhar com você. Enquanto eu estava na faculdade, eu tinha que fazer projetos, fazer leituras, tinha que entregar tarefas, ou seja, tinha todo um currículo acadêmico que eu seguia. Mas, em determinado momento, eu vi que aquele currículo acadêmico não tinha muita conexão com a realidade do dia a dia. Então, eu passei a formar o que eu chamava de a Biblioteca do Sucesso. Foram livros que eu comecei a ler, literaturas que falavam sobre liderança, negócios, motivação, pessoas, equipes. Ou seja, eu fui formando uma base de conhecimento que mais tarde teve uma influência muito grande. Então, respondendo sua pergunta, de onde que veio toda essa visão? Certamente a inspiração veio daquela literatura que não fazia parte do currículo. Sim. Mas, de uma forma isolada, eu acabei voltando minha atenção, meu tempo, energia para assimilar aqueles conhecimentos. Mas você começa a ter, até uma dúvida, amigos próximos ou professores que você contrata, mas esse salto do franchising, ele acontece muito perto de 87 ou você ainda... Levaram 3 anos. 3 anos? Ou seja... Já em 90 você começa a franquear. Nós tínhamos uma base de 100 professores em 3 anos. Só tinha um probleminha. Muitos daqueles professores se contentavam em dar aulas para 5, 6, 7 alunos, não tinham uma visão expansionista, empreendedora, estratégica. Então, depois de 3 anos, eu mudei o perfil do meu parceiro de negócios. Em vez de buscar professores, que são técnicos profissionais de ensino, Sim. eu fui buscar investidores. Pessoas que nem inglês sabiam falar, mas tinham uma visão ampla de mercado, tinham uma estratégia comercial, eles alugavam excelentes pontos, faziam toda a decoração, fachada e, claro, investiam em marketing. E iam dar conta de estruturar um negócio para você começar a crescer de uma forma organizada, né? Correto. Porque esse é um ponto importante no franchising, né? Você está trazendo uma visão você inicia na base dos professores. Eu quero ter professores de inglês para me ajudar a replicar isso. E chega em 100 professores e percebe que o negócio não ia. E é necessário fazer novamente outra mudança. Como que você tomava essas decisões tão importantes? Porque é uma mudança que se você simplesmente, provavelmente de um dia para o outro, você falou, olha, não é esse o caminho. Teve um momento que foi decisivo, determinante e marcou um ponto, literalmente, de redirecionamento de rota. Por quê? Você sabe, qualquer empreendedor, quando começa, ele é a empresa do eu sozinho. Ele abre, ele fecha, ele limpa, ele atende o cliente, ele paga a conta, ele faz as remessas, ele treina, ele contrata, ou seja, ele faz tudo. E não foi diferente comigo. Então, eu estava numa roda viva de atividades e compromissos e agendas e tudo mais. E muitas vezes, Marcos, eu saía de casa pela manhã, a esposa estava dormindo com as crianças dormindo. Voltava tarde da noite, a esposa dormindo com as crianças dormindo. Passavam dias, eu não falava nem com a mulher, nem com as crianças. É claro que naquela época não tinha celular. Sim, sim. Bom, voltando na história, uma bela noite eu chego em casa, a esposa dormindo, as crianças dormindo. Mas na mesa da cozinha tinha uma cartinha. E daí eu fui ver quem que assina essa carta. A minha esposa. Eu pensei que é romântico. Eu chego em casa à tarde da noite, a esposa dormindo, mas a cartinha está me esperando.
E daí eu vou ler aquela cartinha. E dizia mais ou menos assim: querido esposo Carlos, em primeiro lugar, quero dizer que eu te amo. Começou bem, né? Eu te respeito, te admiro. E eu sei que tudo que você faz é pro bem da nossa família. No entanto, e daí ela começa. No entanto, tem coisa aí. No entanto, eu quero dizer que você está completamente perdido nas suas prioridades. Porque você está colocando os negócios, a empresa, o dinheiro acima da família. Nós não estamos contentes com isso e nem Deus está contente com isso. Então eu vou fazer agora um desafio de uma promessa. Então eu fiquei espantado. Ela disse: qual que é o desafio? Você vai levar uma vida equilibrada, tendo tempo para os negócios, para a empresa, para o dinheiro, para fazer o negócio prosperar, ok? Vai ter um tempo para a esposa e para os filhos, ok? E vai ter um tempo para Deus, para servir o próximo, porque hoje nem para Deus você está tendo tempo. E qual que é a promessa que eu faço para você? Que quando você assumir essa postura nova, Deus vai enviar pessoas qualificadas, competentes, de confiança, para trabalhar junto com você. Com amor, Vaninha. Uau! Que gente. sabedoria. Eu recebi a carta como se viesse diretamente do céu. Que sabedoria. Então a gente está falando disso nos anos 90. E você trabalhando, já tocando negócios, lidando com centenas de professores, e a sua esposa em casa traz uma carta dessa que é praticamente um grupo de conselho. É virada de página. Para chegar nesse ponto de se tornar desejável por grupos estrangeiros extremamente organizados, o que você olha para trás hoje e fala que foi determinante para você conseguir chegar nesse ponto? Porque nós estamos falando, a gente vai entrar na fase da história do Carlos, de um grupo britânico. A gente está falando de um dos países mais organizados do mundo. Se interessa em auditar o que ele vinha fazendo aqui e adquirir as escolas e o grupo que ele tinha. Então, para chegar num ponto desse, de estar organizado ao ponto de um grupo britânico querer vir para cá e ter o que o Carlos vinha fazendo, teve muita luta. Você olha para esses 30 anos, vamos dizer assim, para esses 20 e poucos anos, e fala, foi determinante para chegar nesse ponto. Em primeiro lugar, é importante enfatizarmos a questão do posicionamento. Apesar de eu estar começando literalmente do zero, e quando eu tomei a iniciativa de buscar professores, eu coloquei uma posição, uma meta, um objetivo muito claro. Eu queria chegar a formar uma rede com 100 professores. Legal. Então foi posicionamento. Quando eu cheguei nesse ponto, eu pensei, bom, se eu sair do zero e cheguei à posição de 100, eu posso sair do 100 e chegar a 1000. Perfeito. Então foi novamente posicionamento. Então foi ali que nós saímos literalmente em busca não de mais 1, 2 ou 3, mas de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Mas aquilo era uma obsessão. Na época não tinha celular, você tinha que comprar uma rede telefônica e em algumas situações você podia escolher o número. Eu só comprava número de telefone que terminasse com a 1.000.000. Olha só que legal. Ou seja, não importa qual que fosse lá, 532 1000. Você sabe também que no passado você podia comprar um carro 0 km e escolher a numeração das placas. Então, eu tenho a satisfação de dizer que eu tive o carro CWM 1000. Que legal. Ou seja, aquilo era um lembrete diário para mim de que eu tinha um objetivo muito definido e claro onde chegar. Bom, finalmente o tempo passou e eu cheguei a 1000 unidades. Nessa época, Marcos, meus filhos gêmeos, agora formados nos Estados Unidos, retornam para o Brasil com uma pergunta: pai, vamos trabalhar no negócio da família ou vamos fazer uma carreira solo? Eu disse, eu vou apoiar, seja qual for a sua escolha. Sim. No entanto, se vocês ficarem no negócio da família, a sua permanência vai ser baseada em resultados. E eles concordaram. Acontece que dali para frente, toda reunião que nós fazíamos de avaliação e planejamento, eles diziam o seguinte: pai, você tem que começar a comprar a concorrência, porque tem uma tendência mundial de fusão e consolidação, e você é líder, então tem que começar a pensar em comprar concorrência. Perfeito. Sabe qual foi a minha reação? Negativo. Deixa a concorrência de lado, nós somos líderes, e eles ficam lá, e nós estamos aqui, tá bom? Só que todos os meses eles voltavam com o mesmo discurso.
E finalmente, um dos garotos me fez uma ameaça. Pai, se você que é líder não tomar essa postura de aquisição, fusão, comprar a concorrência, vai chegar algum investidor estrangeiro, vai ver essa concorrência toda virgem, vai começar a consolidar, e você que hoje é líder vai ficar refém do investidor estrangeiro. Naquele momento, eu vi a ameaça que estava diante dos meus olhos. Fiz um cheque de 1 milhão, podem ir às compras. Depois de 3 semanas, eles voltaram felizes. Pai, já encontramos uma rede para comprar. Eu acho que ele já estava negociando, fazia tempo, sabe? E daí passou por uma segunda aquisição, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Foram 10 aquisições. Que legal. Compramos o IASG, compramos SOS Computadores, Microlins, compramos... E eu fiz SOS Computadores em 96. Então você conhece muito bem. Foram 10 aquisições. Então, respondendo especificamente, o que fez a empresa se tornar um ativo atrativo para o investidor estrangeiro foi essa visão de chegar a 1.000 e não se limitar, e depois avançamos, formando um grupo com 3.000 escolas, gerando 50.000 empregos no país e atendendo 1 milhão de alunos por ano. Olha que interessante. Na vinda para cá, a gente estava falando que os nomes vão mudando, né? E hoje chama de accountability. Então, essa habilidade da gente falar e buscar o que se fala. Mas a gente está falando de 20 anos atrás. Então, acho que nem era pronunciado dessa forma. E de uma forma interna, né? Você já aplicava o accountability. A placa 1.000, os telefones 1.000, e provavelmente falando para Deus e o mundo que você ia buscar 1.000 escolas até chegar em 1.000 escolas. Então, realmente, a gente pode considerar que essa fase, eu acho que é além de obsessão de falar, eu vou chegar nisso, você está trazendo aqui um ponto importante da sua esposa, mas você trouxe também um ponto importante do seu filho. Eu acho que essa união, eu acho que o respeito entre a família, né? Porque 2 momentos importantes dessa construção que você fez, tem a sua esposa, a Vânia, e tem os seus filhos voltando dos Estados Unidos, e você parando e entendendo, e a gente percebe que isso às vezes é muito difícil em algumas famílias, essa união e essa junção que foram primordiais para quem o Carlos é hoje. Perfeitamente. E aí eu tenho que dizer para você que essa construção, conforme você disse, foi baseada num fundamento. Eu dizia, meus filhos, eu sou dono da empresa, mas não sou dono da verdade. Sim. Eu espero que vocês venham para as reuniões com suas ideias, pensamentos, suas estratégias, seus planos, seus projetos, e daí nós vamos literalmente avaliar. E eu não vou concordar simplesmente por concordar, vocês vão ter que ter argumentação e lógica suficiente para me mostrar que esse é o caminho. E a mesma coisa eu vou ter que fazer. Se eu tiver projetos, planos, ideias, eu vou ter que ter argumentação. E quando nós estivermos em consenso, e essa é uma palavra-chave, daí nós vamos investir. Que legal. Eu faço até, eu não vejo problema de falar sobre números porque é exposto, né? Mas ali em 2014 acontece a venda do Grupo Multiholding, por números próximos a 2 bilhões. E a maioria das pessoas talvez olhariam e falavam, parou, vou focar na família, vou focar em viagem. Você começa a fazer aquisições, fusões, e há o interesse de um grupo estrangeiro no que você estava fazendo aqui, é isso? Exatamente. Bom, vamos lá. Temos que entender que depois que você faz uma negociação desse montante, literalmente você não precisa trabalhar o resto da sua vida, nem seus filhos, nem seus netos. Mas existe um conceito que é o seguinte, se você tem um espírito empreendedor, parte desse recurso você vai voltar para o mercado para gerar novos empregos, gerar nova renda e vai fazer aquilo de uma forma muito natural. Mesmo porque eu tenho filhos e preciso ensiná-los a trabalhar, produzir, gerar renda. Perfeito. Senão todo mês vão bater na porta do quarto, o Pix, a mesadinha. Agora ficou fácil com o Pix, né? Então, felizmente meus filhos também têm essa veia empreendedora e daí nós voltamos a empreender com o Mundo Verde, adquirimos essa rede, depois avançamos para Topper, para Rainha, depois trouxemos o Taco Bell para o Brasil. Agradecemos. Assumimos a operação da Pizza Hut, KFC,
avançamos também para a área esportiva com o Ronaldo, numa rede de escolas de futebol. Investimos em tecnologia na Fintech, com o Social Bank, ou seja, são várias empresas. Mas você citou no início que hoje o meu coração está na Mr. Wiz. É isso, aí eu chego aí, porque essa veia empreendedora que fez você, em 1987, lançar algo único, que se tornou o maior grupo educacional de inglês do Brasil, é isso que fez você novamente falar, eu preciso fazer algo diferente além de tudo que eu já estou fazendo? Mas a resposta é sim, você falou muito bem. Nós empreendemos naquilo que preenche o vazio da alma. Se como criança, como jovem, adolescente, eu tinha dificuldade, tinha desafios no âmbito escolar, hoje eu quero trazer exatamente essa inovação, gerando conhecimento, gerando liderança, iniciativa, empreendedorismo, todo um aspecto de inteligência emocional para crianças e jovens, de forma tal que eles não precisem sofrer, ficar angustiados, aflitos, passar por reveses, muitas vezes por falta de apoio. Então, é uma rede focada especificamente para a formação de jovens crianças, visando que vão ser os futuros líderes do nosso país. Essa rede chegou a quantas franquias? Nós já estamos com mais de 100 unidades, 50 em operação e muitas para abertura na virada do ano. Que legal. E se arrumou um problema para a sua vida, que é o seguinte, esse bonezinho roxo que você começou a colocar no último mês, não dá mais para abandonar, porque todo mundo está vinculando o Mr. Wiz com um bonezinho roxo. Na verdade, o que acontece é o seguinte, a concorrência estava dizendo que a Mr. Wiz era muito parecida com o que existia e que podia gerar uma certa concorrência desleal em função do colorido ser vermelho, azul, branco. Na verdade, eu nunca pensei em concorrência, sempre pensei na bandeira britânica e bandeira americana. Mas, sendo que a concorrência veio nos provocar, nós inovamos, abandonamos as cores e agora estamos usando o lilás, o preto, o branco, o cinza, que deixa a Mr. Wiz uma escola única no nosso país. Quando você formatou para esse jovem que às vezes não tem oportunidade de aprender sobre isso. Qual foi a sua ideia? Qual é o público hoje que acessa a Mr. Wiz? Essa é uma pergunta recorrente. Você atende qual, digamos, mercado? Nós atendemos todo o mercado que quer passar por uma transformação, independente da classe social, da condição financeira. Se ele quer passar por uma transformação, vem para a Mr. Wiz, aqui você é mais feliz. Que legal. Então a gente tinha um tempo curto, acho que a gente conseguiu explorar bastante coisa com o Carlos. Todos nós aqui vamos estar contando junto com você cada nova unidade da Mr. Wiz para chegar a 1000 o mais rápido possível. Porque provavelmente quando chegar essas 1000, meus queridíssimos amigos, vai vir mais coisa por aí. Então você já está vendo essa inovação toda. Quando chegar nessas 1000, automaticamente vai vir coisa nova por aí. Carlos, a gente fez uma surpresa para você aqui. Eu sei que você está com o tempo apertado. Vamos. A gente trouxe aqui em nome de toda a vida. Obrigado. Você, com todo carinho. Para agradecer toda a recepção maravilhosa que você teve com a gente. Nossa, olha só que lindo, gente. Olha, daqui já vai para a mala, da mala já vai para a América. Olha, tem uma surpresa amarela para você lá embaixo. É mesmo? Ó, vamos ver se dá. Nossa. Deixa eu te ajudar aqui, deixa eu colocar em cima da mesa. Ó, olha aqui que lindo, gente do céu. nós personalizamos. O pessoal da Believe realmente sabe encantar o cliente, ó. Os jovens são o futuro do Brasil. Mr. Wiz. Unibi, Believe, Carlos Wizer. Ó, Temos show de bola. fizemos uma caixa que eu faço questão de... Oi? Ah, tem mais uma surpresa. Os estagiários estão aqui, os universitários estão aqui falando conosco. Isso. Nossa, é muita surpresa, gente do céu. Eu acabei de fazer aniversário e o presente veio hoje. Olha que lindo, gente. Carlos Wizer, agradecemos a sua participação no Bi na Porta em prol da nossa missão de democratizar o marketing digital no Brasil. Que esse símbolo represente o impacto positivo que você ajudou a criar em nossa jornada rumo ao futuro dos negócios. Com carinho, Believe Group. Thank you very much. Temos uma caixa que eu faço questão de você levar para a América. Vamos ver se cabe tudo isso.
Mas temos uma caixa para a Vaninha, Nossa. também com uma camisa feita para ela. Thaís, por favor. Tem também vários mimos para ela, mas Gente, tem não vou uma nem placa. abrir. Eu já que está aqui, vou colocar na mala. Muito bom. E Carlos, eu sei que você está com o tempo apertado, realmente agradecer. A ideia de começar essa jornada de podcast, conhecendo pessoas como Carlos, e eu falei, será que ele vai aceitar abrir a casa dele? E aí eu converso com ele, ele só me manda um joinha e fala, gostei da ideia. Estamos aqui. Muito obrigado. Marcos. Felicidade, sucesso. Muito obrigado.